E aí, pessoal? Tudo certo? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no relatório de julho de 2025 do Fundo Interlogístico, o INLG11. A ideia aqui é simples. Vamos decifrar os números e entender qual é a real situação do fundo. Bora lá? E já vamos começar com um número que todo mundo quer saber, né? O rendimento. Em julho, o fundo distribuiu 77 centavos por cota. Mas o que esse valor significa de verdade? É um bom sinal? Está estável? É isso que a gente vai descobrir agora. Para a gente organizar o pensamento, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com dividendos, depois olha a saúde operacional do fundo, ou seja, se os imóveis estão alugados. Na sequência, a gente analisa o portfólio, os contratos e fecha com o resumão e a palavra do gestor. Ok, primeiro tópico, dinheiro no bolso. Vamos entender não só o quanto o fundo pagou, mas também como o mercado está olhando para ele, ou seja, qual o preço da cota. Olhando de perto, esses 77 centavos tiveram uma quedinha de 1 centavo em relação a junho, praticamente nada. Mas o ponto mais importante aqui é que o valor está exatamente na média dos últimos 12 meses. Isso é um ótimo sinal de estabilidade e previsibilidade. E essa estabilidade gera um dividend yield analisado bem interessante, de 12,60%. A própria gestão destaca no relatório que esse patamar está acima da média histórica do fundo. Para quem foca em renda, esse é um dado bem positivo. Agora, vamos para aquela comparação clássica de preço contra valor. A cota na bolsa estava sendo vendida por R$ 73,31. Só que o valor patrimonial, ou seja, o valor real da sua fatia nos imóveis, era de R$ 100,18. Isso nos dá um P sobre VP de 0,73. Traduzindo, você está comprando o fundo com um belo desconto de 27%. Beleza, já vimos o quanto o fundo paga. Mas o que sustenta esses pagamentos? Agora, a gente precisa olhar a operação do dia a dia, a saúde dos imóveis. Vamos focar em ocupação e inadimplência. Antes de mostrar os números, só para aliar rapidinho. Vacância física é bem simples. É a porcentagem de metros quadrados que estão vazios, sem inquilino. É o espaço físico mesmo. E a vacância física do INLG11 tá, quase zero. Apenas 0,3% de área vaga. Isso equivale a uma pequena área de 356 metros quadrados lá no imóvel Rio Campo Grande. É um número excelente e mostra que os imóveis estão praticamente todos ocupados. Agora, um ponto de atenção. A inadimplência, ou seja, o atraso no pagamento do aluguel, foi de 1,5% da receita do mês. O que a gestão diz sobre isso? Que foi um caso isolado, de um único inquilino, e que a expectativa é que tudo seja regularizado já no mês seguinte. É algo para a gente ficar de olho. Entendemos a operação, agora vamos dar um passo atrás e olhar o mapa. Onde é que ficam os imóveis do INLG11? A localização é super importante para entender o risco do fundo. Esse gráfico aqui é bem claro. Olha só a concentração da receita. O imóvel de Viana, no Espírito Santo, é responsável por quase metade do faturamento. Se a gente juntar com Contagem em Minas Gerais, esses dois ativos geram mais de 72% de toda a receita. É uma concentração geográfica bem relevante que o investidor precisa saber. A gente já sabe onde estão os imóveis. Mas e os aluguéis? Os contratos são seguros? Quem são as empresas que pagam esses aluguéis? Vamos investigar isso agora. Esse gráfico é como se fosse um calendário de risco. Ele mostra quando os contratos de aluguel acabam. E repare na concentração gigante em 2027, quando mais de 42% da receita vai precisar ser renegociada. Não é um problema para amanhã, mas é uma data importante que a gestão já tem que ter no radar. E quem são os inquilinos por trás desses contratos? Aqui, a notícia é boa. O fundo tem uma diversificação bem saudável de setores. Tem muita empresa de alimentos e bebidas, do setor farmacêutico, são áreas mais resilientes, que tendem a sofrer menos em crises. Isso ajuda a proteger a receita do fundo. Bom, chegamos na reta final. Agora é hora de juntar todas as peças que a gente viu. Vamos fazer um balanço geral com os pontos positivos e os de atenção. E para fechar, vamos ouvir o que o próprio gestor do fundo tem a dizer. Resumindo a história toda, o cenário é o seguinte.
Do lado positivo, um yield anualizado bem gordo de 12,6%, a vacância está baixíssima em 0,3% e a gestão ainda conseguiu reduzir as despesas. Ótimo. Do lado que a gente precisa ficar de olho, a inadimplência pontual de 1,5%, essa pequena área que ficou vaga e, claro, o grande desconto da cota no mercado. E aqui, a visão oficial de quem está tocando o barco. A gestão diz que o resultado veio dentro do que eles já esperavam. A receita ficou estável e eles destacam a queda nas despesas, o que foi ótimo para manter o nível de distribuição de rendimentos. E para fechar, eu deixo essa provocação para você pensar. A gente tem um fundo com yield atrativo, operação redondinha, mas que o mercado negocia com um desconto de quase 30%. E aí a pergunta que fica é, será que o mercado está subestimando o INLG 11? Ou será que ele está enxergando algum risco lá na frente que os números de hoje ainda não mostram? Fica aí a reflexão. Valeu pela companhia e até a próxima!